Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas. Sun Tzu. Bem-vindo ao canal Poder e Pessoas, não esqueça de deixar o gostei no vídeo e de se inscrever. Agora vamos aprender estratégias para a vida e negócios com Sun Tzu. A guerra é parte da vida. É da natureza da maioria dos organismos vivos se envolver em batalhas, derrotar oponentes e dominar. Com os humanos, vemos isso acontecer em guerra, nos negócios, no campo de futebol, em jogos de videogame, na balada e até no YouTube. E é provável que, quando não estamos lutando contra nosso ambiente, estamos travando uma guerra contra nós mesmos. A Arte da Guerra de Sun Tzu é um antigo texto militar chinês, composto por 13 capítulos dedicados aos aspectos estratégicos e táticos da guerra. A arte da guerra explica em detalhes como devemos nos comportar na batalha e, mais importante, como vencer. O que faz um exército forte? De que maneira devemos abordar o inimigo em um terreno fechado? E como devemos usar espiões para obter informações ou espalhar notícias falsas? Além de dicas específicas de combate, a arte da guerra tem um lado filosófico profundo. Sun Tzu argumenta que a guerra não deve ser levada de forma leviana, que a forma mais elevada de guerra é vencer o inimigo sem lutar e que ser quieto e inescrutável é o negócio de um general. Ele enfatiza o uso da inteligência em vez da força bruta, e nos ensina como vencer batalhas de maneira inteligente. A beleza da arte da guerra é que sua sabedoria também pode ser aplicada às nossas vidas modernas, mesmo em tempos de paz, quando não precisamos lidar com derramamento de sangue, mas sim com trabalho, negócios, esportes e conflitos diários em geral. Este vídeo explora a sabedoria da obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu, também conhecido como Mestre Sun, um estrategista militar e filósofo que viveu cerca de 2.500 anos atrás, e é tradicionalmente apontado como autor da Arte da Guerra. Mas alguns estudiosos chineses duvidam da existência de Sun Tzu e acreditam que a Arte da Guerra é uma compilação de obras de diferentes autores. Sun Tzu teria vivido durante o tempo da dinastia Zhou, por volta do tempo em que o sábio taoísta Lao Tzu e o filósofo Confúcio viveram. Sua cidade natal é contestada. Alguns dizem que ele nasceu no estado de Qi, enquanto outros acreditam que ele nasceu no estado de Wu. Mas as fontes mais antigas disponíveis concordam que ele era um general e estrategista que serviu ao rei de Wu. Ao longo dos séculos, o trabalho de Sun Tzu inspirou inúmeras pessoas dentro e fora do ambiente militar. Um general vietnamita, Nguyen Giap, por exemplo, derrotou os franceses na Batalha de Dien Bien Phu, utilizando táticas descritas em A Arte da Guerra. E o treinador de futebol brasileiro Luiz Felipe Scolari usou o guia de estratégias antigas para vencer a Copa do Mundo de 2002. A arte da guerra enfatiza a importância de uma boa preparação. A filosofia subjacente é que a vitória e a derrota são decididas antes da batalha ser travada. Isso significa que, com conhecimento e cálculos suficientes, é possível estimar as chances de vencer uma batalha. Qual lado é mais forte? Quem tem mais chances de ganhar? Uma boa pesquisa é essencial. E, se necessário, precisamos empregar espiões para adquirir as informações necessárias. Devemos saber contra o que estamos lutando e ser realistas sobre nossas próprias forças e fraquezas. Para criar um exército obediente, ou uma equipe, é vital que um líder conheça seus soldados. Cada tipo de soldado precisa de um tratamento diferente. A autoconsciência é fundamental. Se nós conhecemos, sabemos quais inimigos somos capazes de derrotar e quais inimigos devemos evitar. Muitas vezes é melhor evitar o conflito se isso evitar grandes perdas. Segundo Sun Tzu, a maior vitória é derrotar o inimigo sem sequer lutar. Infelizmente, esse ideal nem sempre é uma opção. É por isso que na vida devemos escolher cuidadosamente nossas batalhas, sabendo quais valem a pena lutar e quais são um desperdício de energia e recursos. E as batalhas que escolhemos devem ser lutadas de maneira eficiente possível. A força de um exército é limitada, até o maior exército do mundo pode ficar sem equipamentos, combustível, veículos militares e, é claro, os soldados que os operam. Guerras prolongadas são desastrosas para um país e seus recursos, e só vão esgotar aqueles que participam.
Assim, a melhor maneira de vencer uma batalha é atacar rapidamente, com o uso mínimo de recursos. Não destrua as cidades e os recursos do inimigo quando podemos usá-los para nós mesmos, e não mate desnecessariamente os soldados do inimigo quando eles podem se juntar às nossas fileiras. Aqui começamos a ver as influências taoístas no modo de pensar de Sun Tzu, pois ele não defende a destruição sem sentido, mas a guerra inteligente e deixar o inimigo intacto o máximo possível, para que sua força possa se tornar nossa. Cito: na guerra, é melhor tomar um estado intacto do que destruí-lo. É melhor tomar um exército, um regimento, um destacamento, uma companhia intacta do que destruí-los. A excelência suprema não está em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem jamais lutar. A mais alta forma de guerra é atacar a estratégia em si. A próxima é atacar alianças, a próxima é atacar exércitos. A forma mais baixa de guerra é atacar cidades. O cerco é o último recurso. Fim da citação. Na guerra, a vitória é produto de medição, estimativa, cálculo e comparação. Se a vitória é clara, lute. Se a derrota é certa, não lute. Se escolhermos lutar, precisamos ter conhecimento suficiente para decidir as estratégias corretas que nos levem à vitória. Por exemplo, quando superamos um inimigo em número, a melhor maneira de atacar é cercá-lo. Mas quando estamos em desvantagem numérica, é melhor se esconder. Nessa situação, a guerra de guerrilha tem sido uma estratégia vencedora para o Talibã no Afeganistão. O Talibã se misturou com civis e usou esconderijos secretos e redes de túneis para permanecer invisível enquanto usava técnicas sofisticadas de propaganda e mantinha coesão e flexibilidade em suas fileiras. Se tivessem atacado diretamente o inimigo, certamente teriam perdido. Mas ao usar técnicas coordenadas de ataque e fuga, provaram ser uma força a ser considerada. Uma maneira de vencer de forma inteligente é a arte da decepção. Cito: quando puder, finja incapacidade, quando deslocar tropas, pareça não estar. Quando perto, pareça longe, quando longe, pareça perto. Fim da citação. Você pode se lembrar do ministro da Informação iraquiano Mohamed Saeed al-Sarraf, que tentou manter as aparências, dizendo às audiências que tudo estava bem e que suas forças estavam vencendo. Ele pode ter estado lendo A Arte da Guerra. Infelizmente para ele, suas tentativas de enganar o inimigo não foram muito convincentes. Eles não estão perto de Bagdá. Não acreditem neles. Na guerra, é essencial ser adaptável às circunstâncias mutáveis. Como a água, a guerra não tem forma constante. O inimigo muda o tempo todo, assim como as circunstâncias naturais como temporada e terreno. Sun Tzu nos encoraja a derivar a vitória das circunstâncias mutáveis do inimigo, enquanto permanecemos sem forma nós mesmos. Isso significa que devemos sempre observar cuidadosamente o inimigo e evitar nos expor a eles. Assim é como ficamos cientes das disposições em constante mudança do nosso oponente, para que possamos usá-las a nosso favor. Por exemplo, Sun Tzu nos diz para evitar o espírito agudo e, em vez disso, atacar o apático e saudoso do lar, e que devemos observar certos padrões para determinar a força do inimigo. Como ele coloca, a defesa implica falta, o ataque implica abundância. Ele também nos diz para garantir nossa própria invulnerabilidade e esperar pela vulnerabilidade do inimigo. Basicamente, essa é a estratégia central ao jogar uma partida de xadrez: concentrar-se em jogar bem, esperar que o oponente cometa um erro e explorá-lo. A arte da guerra apresenta diferentes situações e como agir nelas, como diferentes terrenos. Por exemplo, devemos acampar em terrenos elevados e enfrentar o aberto e sempre lutar em declive. E se o inimigo cruzar um rio em direção a nós, não devemos confrontá-lo no meio do curso, mas deixar metade de suas tropas atravessarem antes de atacarmos. Sun Tzu distingue 9 tipos de campos de batalha, cada um exigindo diferentes formas de luta. Por exemplo, quando o terreno é estrategicamente vantajoso para ambos os lados, é um terreno estratégico. Para uma empresa, isso poderia ser uma localização específica em uma cidade.
e para um exército, poderia ser um terreno elevado útil para o combate. Mas também há terreno mortal, em que só há uma maneira de sobreviver: lutar. Um exemplo de terreno mortal é a Batalha do Morannon em O Senhor dos Anéis, que foi a batalha final contra Sauron. Sun Tzu nos ensina a importância de encontrar equilíbrio e paz interior ao ir para a guerra. Não devemos ser muito imprudentes, mas também não covardes. E é perigoso ser facilmente provocado, pois é fácil atrair pessoas com temperamento para a batalha. Essa é uma lição importante para um influencer, porque se irritar constantemente com comentários rudes e trolls da internet só levará a batalhas cansativas e sem sentido, que são desnecessárias de se lutar. Além disso, um general deve ser compassivo com seus homens e tratá-los com humanidade, mas estar muito preocupado com eles leva a preocupação e problemas. Eu cito: há 5 armadilhas para um general: imprudência, levando à destruição, e covardia, levando à captura, um temperamento explosivo, propenso à provocação, e uma delicadeza de honra, tendendo à vergonha, uma preocupação com seus homens, levando a problemas. Fim da citação. A arte da guerra nos ensina como escolher e vencer nossas batalhas. Em vez de focar na força bruta, Sun Tzu nos aconselha a medir e calcular, conhecer nossos inimigos e a nós mesmos, para que possamos ser vitoriosos antes mesmo de tomar uma atitude. Ele nos ensina como ser mais inteligentes do que nossos oponentes, enganá-los e manipulá-los, e usar qualquer situação a nosso favor. Ao mesmo tempo, ele nos instiga à derrota sem lutar e a evitar o sofrimento o máximo possível. Se pudermos derrotar um inimigo sem derramamento de sangue, liderar com sabedoria e compaixão, mantendo a disciplina e nos adaptando à natureza em constante mudança da terra e do céu, então a guerra é realmente uma arte. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre Sun Tzu, deixamos um link na descrição com a oferta do livro A Arte na Guerra na Amazon. Obrigado por assistir este vídeo, esperamos que você tenha aprendido algo valioso hoje. Até a próxima!